aquele que habita. Shalom, igreja. Amém? Como que vocês estão? Meu Deus, parece que não almoçaram hoje. Vocês estão bem? Eu creio que essa noite Deus tem grandes coisas para fazer aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós cremos que o Senhor irá estabelecer um novo nível nessa igreja, Pai. Pai, eu estou sentindo que o Senhor essa noite está pegando muitas pessoas pelas mãos, está levando ao monte, Pai. Mas quem sobe ao monte são aquelas pessoas que decidem pagar o preço, que decidem enfrentar uma longa caminhada. E nessa noite eu creio que o Senhor irá nos levar como igreja ao santo monte de Sião, Pai. Eu creio que essa noite espíritos malignos irão cair por terra e o Senhor irá governar neste lugar. Senhor, nessa noite nós pedimos perdão pelas vezes que nós não entregamos de todo o nosso coração. Mas eu creio que hoje o Senhor irá nos direcionar ao verdadeiro caminho, ao caminho da intimidade, ao caminho onde nós iremos te conhecer cada vez mais e mais. Obrigado pela tua palavra, Pai. Sede conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu peço permissão à igreja que eu só vou voltar para concluir esse capítulo apenas no final da ministração. Alguns dias, bem na verdade fazem 3 dias, nós estamos na igreja num propósito de oração. São 7 dias no começo, são 7 primeiros dias do mês, e todos sabem, eu até faço esse convite a você. Mas, ultimamente, o que nossa igreja, ela tem buscado, vocês sabem o que é? É a presença de Deus. Tudo que estabelece algo, ela precisa de uma base para ser sustentada. E a base principal para ser sustentada, essa igreja, é a presença de Deus. O primeiro motivo que nós oramos toda manhã, toda madrugada, neste lugar é: Pai, que não nos falte a tua presença.
Pai, que não nos falte a tua presença. Eu, nessa noite, quero levar você a entender o porquê os discípulos de Jesus andaram com Jesus, mas não conheceram ao Pai. Os discípulos de Jesus passaram tempo com Ele, comeram com Ele, ouviram Ele, mas não conheceram o Pai. A nossa vida ela é feita de relacionamento. Independente do caso, se seja ele bom, seja ele ruim. Todo mundo já ficou perto de uma pessoa onde você quer firmar um relacionamento com ela? Porque parece que quando você está do lado dela, algo te inspira a buscar mais. Você já conheceu uma pessoa assim? Parece que quando você está do lado dela, ela te contagia. Ela te contagia. Parece que você precisa olhar para aquilo e falar: meu Deus, eu quero chegar em casa e a primeira coisa eu quero ir orar. Porque essa pessoa, ela transpira Deus. Vocês já conheceram uma pessoa assim? Sim ou não, gente? Eu quero mais de vocês. Eu quero mais de vocês essa noite. Mas também você, com certeza, já conheceu aquela pessoa que ela reclama de tudo. Ela reclama de tudo. Ela reclama que ela está viva. Ela reclama porque ela acordou. Meu Deus, ela acorda já de madrugada, já pensando: nossa, mais um dia de trabalho, pelo amor de Deus. Mas é aquilo que sempre meu pai fala: agradeça porque você tem um lugar para onde ir. Agradeça porque você abriu os olhos hoje. Essa madrugada foi até interessante. Meu pai, ele foi me chamar, eu esqueci de colocar o alarme. E eu levantei, lavei o rosto, troquei de roupa, isso 3:30 da manhã. E a hora que eu entrei no carro, e eu resmungando, falei: meu Deus, esse horário. Mas algo na minha mente já veio em conflito e disse: cara, você precisa se converter. Parece que o sono nos faz nos converter, que daí você conhece quem você é. Mas todos nós já passamos e temos relacionamento com as pessoas. O que nos define é ter um relacionamento. Então, o que Jesus faz, Ele reúne esses 12 homens e Ele tem um objetivo: implantar o reino de Deus neles. Esse era o maior objetivo de Jesus. Existe uma frase que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá com quem? Vá com alguém. Jesus, ele sabia que ele não poderia implantar o reino de Deus sozinho, até mesmo ele era Deus. Mas o que ele fez? Então eu vou chamar esses 12 homens e eu quero implantar neles, para que quando eu for ao Pai, eles fiquem. Que é necessário que eles fiquem. E Jesus, ele chama esses 12 homens, e esses homens começam a andar com Jesus. Jesus, ele precisaria estabelecer o reino de Deus, para que eles pudessem entender, e assim levar aos demais lugares do mundo inteiro. Os discípulos de Jesus, eles são as próprias pessoas que ninguém acreditariam. Ninguém acreditaria nos discípulos de Jesus. Acho que Jesus, ele, antes de descer, ele estava junto com o Pai. E aí Deus pegou e entregou uma planilha para ele. Falou: Jesus, o negócio é o seguinte, ó. Você tem esses 12 caras aqui para dar um jeito neles. Porque, querendo ou não, eles foram realmente se converter só depois que Jesus foi. Mas a minha grande pergunta é: por que Filipe? Eu acredito, e faça isso, a Bíblia você não aprende lendo rápido, lendo um capítulo, 2 capítulos. Você pode ler a Bíblia inteira e não entender nada. Você tem que imaginar o local. Você tem que imaginar: estava dia, estava noite.
Como que o pessoal estava? Estava frio? Estava calor? Eu imagino que Jesus ele estava numa noite, com todo mundo reunido à beira da mesa, e ele estava falando: pessoal, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ter que ir, mas eu estou deixando um caminho para vocês. E eu creio que Jesus teve uma grande frustração quando Filipe ele disse: Senhor, nos mostre o Pai. Eu faço a pergunta hoje para vocês: por que os discípulos de Jesus não entenderam? Por que eles não entenderam? Filipe ele corta Jesus ao meio. Jesus ele está falando que ele vai deixar o reino dos céus, mas Filipe fala: olha aqui, o negócio é o seguinte, você não nos mostrou nem o Pai, como que você quer deixar o reino dos céus? E sobre esses homens, eu queria compartilhar primeiro, antes, um pouco do chamado deles, um pouco de quem eles foram. Jesus chama esses homens, e a começar por quem? Por Pedro. E eu creio que todo mundo que está aqui tem um Pedro dentro de você. Um Pedro que quer agir imediato. Um Pedro que quer fazer tudo na hora, não importando o que vai acontecer depois. Todos que estão aqui, existe um Pedro dentro de nós. Existe um Pedro dentro. Que não importa o que está acontecendo, já quer tirar a espada para fora e logo decepar a orelha do Malcolm. Ei, Jesus pega Pedro de uma forma desafiadora. Pedro não acreditava em si mesmo. Pedro não acreditava. Quando Jesus ele vai à beira do rio, ele entra no barco de Pedro. Pedro olha para ele e fala: olha, quem sou eu? Quem sou eu? E toda vez que a pessoa pergunta a outra quem sou eu, é porque ela não conhece ela mesma. Quando Moisés chega na sarça, o que acontece? Ele pergunta a Deus, ele bem na verdade diz a Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para livrar o meu povo? Quem sou eu? Ele estava evidenciando, estava claro que ele não sabia quem ele era. E talvez você hoje tenha perdido muitas das tuas batalhas, muito das tuas guerras, por não saber quem é você. Por não saber quem é você. Existem coisas que você quer conquistar, existem coisas que você quer triunfar. Deus já deu, está dentro de você. O problema é que você não sabe extrair isso. O problema é que você não consegue arrancar isso dentro de você. Sabe por quê? É necessário relacionamento com Ele. Uma coisa eu digo para você: ninguém vai te dar a fórmula. Ninguém vai te falar como. Você precisa descobrir isso em Deus. Você precisa se conhecer em Deus. Ei, você fica triste emocionalmente, você tem perdido suas guerras emocionalmente, sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. E foi isso o que aconteceu. Pedro, um homem fraco emocionalmente, mas Deus olhou para aquilo e falou: ei, eu não desisto de você, eu não vou abrir mão de você. A partir de hoje, deixa tudo para trás, vem ser pescador de homens. A partir de hoje, deixa tudo para trás. Hoje começa uma nova história. E o que acontece? Jesus ele sai do rio, ali na margem mesmo, ele encontra quem? Tiago e João. Tiago e João, filho de Zebedeu. E ele fala: rapazes, me sigam. Sabe o que eu acho interessante? É porque eles estavam com o pai dele. O pai deles estavam ali. E a palavra diz que eles estavam trabalhando com o pai. Eles estavam arrumando as redes. E quando Jesus chega para chamar eles,
eles largam tudo imediatamente. Eu creio que eles dão um tchauzinho para o pai e falam: tchau, pai, nos vemos em breve. Sabe o que nós aprendemos com isso? O Senhor quer estabelecer um relacionamento conosco. Ele quer nos mostrar o caminho do relacionamento. Porém, deixar o pai é ter maturidade. É necessário nós termos maturidade em Deus. Deixar os meninos para trás. Eu creio que essa igreja, ela vai começar a deixar os carrinhos e as bonecas para trás. O que Deus está fazendo nesses dias são obras muito grandes. Mas o necessário é que você deixe os carrinhos e as bonecas para trás. Jesus, ele chega, ele chama os dois imediatamente deixam o pai e fala: ei, a partir de hoje eu preciso me tornar um homem. A partir de hoje eu preciso mudar minha cultura. E o que o Senhor está fazendo conosco nessa noite é mudar a nossa cultura. Ei, Ele vai mudar a nossa cultura. Nós não podemos mais ser pessoas frias, pessoas apenas ouvintes. O grande problema é que nós queremos apenas ouvir, consumir. Mas na segunda-feira nós esquecemos de tudo o que aconteceu. É interessante, é o crente amnésia. Ele chega aqui, ele escuta tudo, ele canta ou nem canta. Porque a gente que está aqui em cima, às vezes fica olhando, as pessoas elas ficam com a cara de mudo assim. Gente, eu não consigo entender. Nós precisamos ir a um nível maior, de conhecer a Ele. Ei, tira a sua cara de morte, coloca uma cara de alegria. Vamos para cima. Esses dias eu tenho pregado aos meninos que eu tenho discipulado. Gente, todo mundo tem um leão dentro de você. Mas esse leão é de fábrica, ele vem enjauladinho. Você precisa despertar ele. Você precisa falar: ei, eu abro essa jaula e eu preciso ser mais forte do que tudo. É isso que eu digo para vocês. A sua vitória não vai chegar, ela está dentro de você. O que você precisa não está lá fora, não está nas pessoas, não está em curso, está dentro de você. Ei, mas isso só é despertado quando você conhece Ele, quando você decide se relacionar com Ele. Os dois homens, eles pegam, largam tudo para trás e falam: ei, então hoje nós decidimos mudar nossa mente. A partir de hoje, Jesus, eu creio que todos eles tiveram uma conversinha depois que Jesus chega. Eles olham para Jesus e falam: Jesus, o negócio é o seguinte, a gente deixou o nosso pai para trás, nós deixamos tudo. Lembre-se de uma coisa: Jesus nunca vai te chamar quando você não estiver fazendo nada. Deus nunca vai te chamar enquanto você não estiver fazendo nada. Quando Deus chama Moisés, o que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas do sogro. Quando Deus chama Gideão, o que ele estava fazendo? Malhando trigo no lugar. Quando Deus chama Davi, o que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas do pai. Quando Deus chama José, o que ele estava fazendo? Administrando o presídio. Ei, quando ele chama Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pescando. Deus nunca vai te chamar enquanto você não estiver fazendo nada. É necessário que você faça algo. Toda ação, ela gera uma reação. Tudo que vai, ele volta. O que Deus quer fazer essa noite é despertar você. É despertar você. Acabou o tempo, gente. Se findou o tempo onde nós íamos à igreja apenas para ouvir, para cantar e ir embora. Ei, tudo é vazio sem a presença dEle. Tudo.
tudo. Depois que Jesus sai dali, passa alguns dias e ele encontra Mateus. Mateus estava cobrando impostos. E naquele tempo, as pessoas que cobravam impostos, elas eram muito desonestas. Porque elas cobravam a mais, sempre a mais. Elas faziam que as pessoas crescem em mentira. Jesus ele chega até Mateus e é interessante isso. Ele olha para Mateus, eu creio que Jesus chega, coloca a mãozinha no balcão e fala: me siga. E ele dá as costas. A palavra diz que Mateus deixa tudo e segue Jesus. Gente, vocês estão entendendo? Agora a minha pergunta é: o que Jesus tinha no olhar dele? O que Jesus ele tinha no olhar dele, sabe por quê? Porque quando ele chegava e ele sentia de chamar aquelas pessoas, ele só dizia uma palavra. E qual era a palavra? Me siga. E automaticamente as pessoas deixavam tudo e começavam a seguir ele. E sabe o que eu vejo nisso? Se hoje em dia Deus fosse nos chamar, a gente já ia fazer mil perguntas para ele, né? Quem é você? Eu nunca vi você. Não posso ir com essa pessoa que eu não conheço. Não, o que você está fazendo aqui? Eu vou seguir você para onde? Onde você está indo? Esse é o nosso maior problema, gente. É a dúvida que está dentro do teu coração. Deus ele está nos chamando. O grande problema é que nós estamos operando contra a fé. Nós pregamos tanto de fé, postamos nos stories do Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo sobre fé. Mas o grande problema é que nós estamos trabalhando contra ela. Com Jesus não tem papo, ele só chega e diz: me siga. Agora vai de você seguir ele ou não. É interessante porque quando Mateus está com Jesus, automaticamente algo gera arrependimento nele. Automaticamente algo gera arrependimento nele. Ele deixa as suas velhas práticas, ele deixa tudo para trás e começa a seguir o Jesus. Gente, vocês viram? Quando nós passamos a seguir Jesus, Ele nos muda. Ele nos muda. A identidade dele muda a nossa identidade. Pedro, um cara que não acreditava nele mesmo, ele começa a olhar e falar: opa, a partir de hoje, espera lá, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus está nos chamando. Gente, Eclesiastes diz que tudo é sem sentido. O homem mais sábio do mundo inteiro, ele disse: olha, nada tem sentido. Nada vale a pena. Tudo que existe debaixo do sol não existe, não vale a pena. Mas o pai dele falou: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa buscar a beleza da tua face todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? Ele estava falando: olha, trabalho é legal, mas não vale a pena. Viver nessa vida aqui é legal, mas infelizmente não vale a pena. Só tem uma coisa que vale a pena: a presença. A presença. Mas você não tem a presença se você não tem um convívio. Vocês já abraçaram uma pessoa que o perfume dela dava tão forte que depois você fica: nossa, está me cheirando essa pessoa? Já abraçaram uma pessoa assim? Sim ou não? Eu já abracei. E com Jesus é a mesma coisa.
Ele quer deixar a essência dele em você. Mas com Jesus tudo depende de uma ação. O que eu acho mais interessante desses discípulos que eu dei o exemplo, foram 4, é que eles viram milagres. Eles viram obras que Jesus fez. Eles viram Jesus curando leprosos, curando paralíticos. Eles viram. Eles escutaram. E vamos até um pouquinho mais além. Monte da Transfiguração. Jesus pega e escolhe 3 rapazes lá. Quem era? Primeiro, Pedro. Pedrão está em tudo. Segundo, Tiago. Terceiro, João. E aí que tá. Eu imagino, você precisa entender isso. Jesus, ele estava numa cidade, e um monte de Sião, ele fica realmente do lado de uma cidade. Ele deixa os discípulos para trás e fala: olha, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Ele sobe ao monte da Transfiguração, não é o Monte Sião, perdão, gente. E quando ele chega ao pico do Monte da Transfiguração, acontece algo. O que acontece? Jesus é transfigurado. De repente desce Moisés e Elias. E é tão interessante isso. Por quê? Porque o Pedro, a hora que ele vê aquilo, ele olha para Jesus e fala: Jesus, não é bom que nós construímos aqui três, me fugiu o nome agora, 3 cabanas. Eu ia falar tendas, cabanas, depende da tradução, gente. É bom que nós construímos aqui 3 tendas. Uma para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor. O que acontece? Eu imagino que de repente um nevoeiro entrou assim, ó, cobriu tudo. E o que eles ouviram? Este é o meu filho amado, onde eu encontro prazer. Escute a ele. Escute a ele. A hora que eles escutam isso, eles já estavam no chão. Eles já estavam prostrados. E o que Jesus faz? Rapaziada, bora levantar, vamos embora. Lá embaixo estão precisando da gente. Sabe o que é isso? Muitas das vezes Jesus quer nos levar ao nível maior. O problema é que nós não entendemos. Nós chegamos ao pico do monte de intimidade, e aí Jesus fala: ei, agora eu quero mostrar algo que muitos não viram. Eu quero te levar ao lugar onde ninguém chegaram a pisar, onde ninguém pisaram. Mas você chega lá e não entende nada. Ei, precisamos parar de ser Pedro, de ser Tiago, de ser João. Os 2 nem entenderam nada. O Tiago e o João não falaram nada. O Pedro pelo menos foi o único que se pronunciou naquele lugar. Ei, chegou o momento de despertar. Jesus está chamando para ir algo além, mas nós estamos dormindo ainda. E quando eu digo estão dormindo, eu digo realmente. Jesus, ele está prestes a morrer numa cruz. E aí ele fala: galera, vamos lá para o Getsemane, precisamos buscar. E hoje a ministração pela manhã foi bem interessante. Meu pai, ele trouxe algumas palavras, e a gente tratou justamente sobre isso. Tem muitas orações que você não consegue escutar de Jesus porque você ainda não está preparado. Quando Jesus ele chega no Getsemane, vocês lembram o que acontece? Ele fala para os discípulos: fiquem aqui,
eu preciso ir lá orar. Mas por que ele fala para os discípulos, fiquem aqui? E por que ele não leva os discípulos junto com ele para orar? É porque na pedra onde Jesus ia orar, ele fala, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Precisamos mudar essas atitudes de discípulos que não entendem. Nós vimos a igreja, falamos sobre ele, ouvimos sobre ele, mas não vemos ele. Vimos a igreja, ministramos, cantamos, servimos, gritamos, mas não conhecemos. Não podemos ser assim. Em Atos capítulo 17, Paulo ele chega a Atenas e Atenas é uma das principais cidades que o mundo já teve. Estou certo disso? Sim ou não? Foi onde nasceram os maiores filósofos que o mundo já teve. Foi onde nasceu um dos maiores pensadores que o mundo já teve. Quando Paulo ele chega até Atenas, ele vai discutir com algumas pessoas, com alguns dos filósofos. Primeiro já deixa a minha deixa aí para você, você precisa ter conhecimento, então venha para o crescer. Ele começa a discutir com os filósofos. Por quê? Porque quando ele chega na cidade, ele vai vendo várias estátuas. Esse é o Deus tal, esse é o Deus tal, esse aqui é esse aqui é esse. Aí ele chega numa estátua onde não tem nada, tem uma plaquinha embaixo escrito, para o Deus desconhecido. Para o Deus desconhecido. E os filósofos olham para ele e falam, ei, para seu tagarela. E realmente ele fala, seu tagarela, você fica falando aí de coisas que você não sabe, sobre o que realmente você veio nos ensinar. E Paulo olha para eles e diz, eu vim ensinar vocês hoje sobre o Deus desconhecido. Ei, muitas das vezes nós construímos altares dentro de nós. Altares para aquilo e para isso. Mas existe algo desconhecido ainda dentro de você, que você precisa conhecer. Existe um vazio ainda dentro de você que você precisa encher. Isso faz parte do Deus desconhecido que você precisa conhecer. Eu creio que nesses dias o Senhor está nos chamando, como igreja, a participar desse relacionamento. A participar desse relacionamento onde o Senhor quer nos mostrar quem Ele realmente é. E agora voltando, quando Jesus ele fala para os discípulos, ei, eu estive todo esse tempo com vocês e vocês ainda não viram o Pai. Ele estava dizendo, olha para minhas obras. Olha pelo que eu fiz por vocês, e vocês mesmo assim ainda não conheceram o Pai. Mesmo depois de tudo que eu contei para vocês, eu falei para vocês, eu vivi com vocês, vocês não viram o Pai em mim? Jesus está falando, ei, você não vai alcançar nada a não ser por mim, pelo caminho que existe em mim. Vamos parar de cortar caminho, de querer fugir dele. Não existe como. Não existe como. O Senhor hoje quer nos mostrar quem Ele é. Mas essa decisão também vem de nós, a olhar para Ele e falar, Pai, eu quero conhecer o Senhor. Nós precisamos arrancar a placa do Deus desconhecido dentro do nosso coração. Quando Jesus chama os discípulos dele e fala, ei, eu estou indo. E depois você continua a ler na sua casa o capítulo 14 de João. Ele fala sobre a chegada do Espírito Santo.
E ele fala: eu estou indo, mas eu irei deixar alguém que vocês irão se relacionar com ele. Foi necessário que Jesus morresse na cruz para traçar o caminho para nós. E hoje que o Senhor quer nos levar a esse caminho, ao caminho da intimidade, ao caminho onde você não busca Ele pelas obras. Ele quer se casar com você. Ei, o noivo quer se casar com você, mas nós precisamos conhecer o noivo. Ninguém se casa com alguém que não conhece. O que o Senhor quer é que nós o conhecemos. Não adianta nós queremos fazer 1001 coisa, não tem a presença dEle. Essa noite é necessário que nós diminuamos, mas que Ele cresça nesse lugar. É necessário que nós quebremos as cadeias que existem dentro da nossa mente, mas que Ele cresça sobre esse lugar. Eu quero que você fique de pé. Quando meu avô, ele foi diagnosticado com um tumor na cabeça, ele voltou a uma corrida que talvez não estava tão longe, mas ele estava meio distante. Meu avô inspirou muito a minha família, quanto ao meu pai, hoje pastor. Meu avô também foi um pastor. Foi um homem cheio da presença de Deus. Mas no final da carreira dele aconteceu algumas coisas que fizeram onde aquele homem caísse. E quando ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, ele estava na casa, ele já tinha operado. Só que o médico disse que não tinha jeito, era muito grande. E numa noite ele estava conversando com meu pai e de repente ele dormiu. E o sonho que ele teve foi bastante interessante, porque ele abriu os olhos e ele viu um portal que era muito grande, muito grande. E para lá ele via assim algumas coisas que eram muito bonitas, muito bonitas. Existia, as pessoas estavam alegres, as pessoas estavam felizes, as pessoas resplandeciam o rosto delas. Mas o que existia entre o meu avô e esse portal era uma areia movediça. Então essas pessoas, elas saíam correndo, e quando elas iam entrar nesse portal, elas caíam, elas afundavam nessa areia. E meu avô, ele contou que ele estava perante esse portal e ele falou: Senhor, eu preciso entrar aí, eu quero entrar aí, mas não existe como, é muito grande, não tem como eu pular, não tem como eu correr, eu vou me afundar. Ele olhou para aquilo e falou: só a tua graça que me basta. E nesse momento entrou um homem que ele nunca tinha visto na vida. Ele resplandecia, e ele chegou ao lado do meu avô, estendeu as mãos e apertou. Quando ele apertou, uma gota de sangue caiu das mãos dele, e aquela areia, ela se tornou um concreto. Meu avô, ele acordou todo feliz e ele falou: eu estou pronto. Ele me perdoou.
Eu estou pronto. Porque hoje eu voltei a olhar nos olhos dele. Ei, Deus está nos chamando. Vamos deixar de ser meros espectadores da presença dele. Eu continuo crendo no Deus que moveu montanhas. Eu continuo crendo no Deus que abriu o mar vermelho. E você, ei, essa noite, vamos elevar o nosso nível de fé. Ao invés de pedir, vamos fazer parte dessa presença gloriosa. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Cai disso. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Mais alto! Eu só quero tua presença. Nós só queremos tua presença nesse lugar, Pai. Hoje eu não vou te pedir nada. Vem até a frente, eu quero orar com você. Só quero levantar. Vem até a frente, eu quero orar com você. Eu creio que nessa noite é uma noite de reafirmar a aliança. É uma noite de voltar ao centro, de voltar a conquistar aquilo que você deixou para trás. Essa noite hoje eu não vou te pedir nada. É voltar às velhas obras. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quando Deus vem e conversa com as igrejas no Apocalipse, Ele fala: olha, vocês estão de parabéns, viu? Olha, uma das igrejas. E Ele olha e fala: olha, vocês não praticam as obras dos nicolaítas, vocês estão de parabéns. Porém, uma coisa você deixou para trás: o primeiro amor. Olha, vocês vivem numa vida muito boa, muito boa. Porém, uma coisa eu tenho contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. E essa noite o Senhor quer restaurar o primeiro amor dessa igreja. Essa noite o Senhor quer restaurar o primeiro amor desse lugar. Ei, talvez nós acertamos em tudo, mas nós deixamos a presença dele para trás. Mas nessa noite Deus quer trazer de novo. Ei, Ele quer voltar a ter uma aliança com a fonte viva. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Eu só quero tua presença. Essa noite a noite te entrega. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça
graça já me basta. mais alto. Eu só quero tua presença. Não vou pedir nada, não. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Graça me basta. Ninguém cai, vai caindo. Ninguém se perde, vai se perdendo. Eu quero mais sair daqui. O sistema engole a gente. Eu não quero O mundo, o sistema engole a gente. sair daqui. Começa a orar menos, desejar menos a presença. Começa a encher a agenda da gente de prioridades, que não é o coração de Deus. O resultado vem. A fatura chega. E quando você vê, está longe demais. Está longe. Aí vem uma outra batalha. E diz: o Senhor não te quer mais. O Senhor te deixou. Mas nessa noite, é noite de voltar para casa. Você não precisa ter saído daqui. Talvez você esteja aqui, mas não esteja mais conectado no Senhor. Eu estou falando com gente que se perdeu dentro da casa do Pai. Eu estou falando com gente que se perdeu dentro do processo. Eu estou falando com pessoas que conseguiram perder o Pai na casa do Pai. E isso é algo muito particular, é algo muito teu, porque ninguém pode falar isso para você, parte de você. Quando você perde o Pai na casa do Pai, chega a depressão, a opressão, a tristeza, a mágoa, o rancor. Você azeda, você apodrece, você começa a ficar implicante, julgador, presunçoso, orgulhoso, avarento. As obras da carne. Mas o Senhor disse para nós na madrugada que hoje seria um culto de pai para filho. Por isso que eu acredito muito que Deus está fazendo uma grande obra aqui hoje, uma grande obra. Deus nos ama tanto que nesta noite Ele reservou para nos tratar. Ele reservou para nos consertar. E eu gostei muito do que o Júnior falou. Vamos arrancar a plaquinha do Deus desconhecido. Você vai conhecê-lo. Você vai conhecê-lo. Não deixa o sistema te engolir. Não deixa o sistema te engolir. Não deixa a correria da segunda-feira engolir você. Diga não. Quem encontra Jesus logo de manhã dificilmente encontra o diabo no restante do dia. Você vai começar a priorizar o teu relacionamento. Dizer: Jesus, eu te quero. Eu não sei orar. Claro que você sabe. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Você sabia que para ter vontade de orar tem que começar a orar? Eu não oro porque eu não tenho vontade, pastor. Claro, para você ter vontade de orar, você tem que começar a orar. Comece a falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família. Eu preciso aumentar a minha velocidade. Eu preciso subir a alturas maiores. Eu preciso conquistar coisas maiores. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer os fantasmas que estão me destruindo, Senhor. Eu preciso vencer os fantasmas que me destroem. É a tua noite. Se você quiser vir para cá, ainda dá tempo. Mas os pastores vão começar a orar por quem está aqui. Se quiser vir somar aqui, pode vir. Mas eu vou orar por você, onde você estiver. Vamos lá, Luiz. Sair daqui.
Eu oro agora pela tua igreja. Eu oro pelo teu povo agora. Que a glória do Senhor seja derramada sobre este lugar. Que a unção do Senhor seja derramada. Essa noite é uma noite de voltar para casa, de voltar a se sentir ser filho de verdade. Tem gente hoje aqui que está precisando de um abraço. Tem gente hoje que está precisando de um abraço. Tem gente aqui que está intoxicado com a mentira. Jesus não me ama mais. Meu pecado é muito grande. Meu pecado é grande demais. Meu pecado é muito terrível. Ele está perdoando teu pecado hoje no nome de Jesus, rapaz. Você vai prosseguir, você vai continuar, porque Deus tem uma vida gloriosa para você. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida de glória para entregar para você, para tua casa. Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Filho que se perdeu dentro da casa do Pai, volta para o Pai hoje. Tira esse ódio do teu coração. O inimigo está colocando ódio no teu coração para destruir a tua casa. Não caia nessa enrascada. Não caia nessa armadilha. Libera perdão, perdoa. Deixa o passado, porque o futuro está no futuro. Deixa o passado, porque o futuro está no futuro. Deus quer te dar algo muito grande, mas você precisa fazer a tua parte hoje, em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor agora, bem forte, bem poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Filho pródigo não saiu da casa do pai o dia que ele pediu que tinha direito para ir embora, não. Filho pródigo saiu da casa do pai o dia que o inimigo começou a alcançar o coração dele, dizendo: essa casa aqui não te merece, tem que viver coisa maior, melhor. Você vai embora para casa agora, você tem uma semana de vitória. Guarda teu coração, guarda tua mente. Você para de ouvir traquinagem. Você escute o Espírito de Deus. Escute o que Deus está falando. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Escute o que o Espírito de Deus fala para você nessa noite. Guarde o teu coração. De tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede. Ele é central de informação. Ei, não caia enrascado. O inimigo azeda você para acabar com o teu casamento, azeda você para acabar com a tua casa. O inimigo azeda você para destruir teu filho. Abra o olho. Tão magoado. E ele está destruindo tua casa, está destruindo a tua família, está destruindo teu casamento. Cuidado. Levante-se e diga: eu quero voltar para o colo do Pai, eu quero voltar para o coração do Pai, amar como Jesus ama, liberar como Jesus libera. E aí você vai conseguir viver vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta a mão direita para o céu, esquerda, qualquer uma das mãos ou as duas, e diga: se o Senhor é conosco, quem será contra nós? A mão de Deus está comigo, a glória de Deus está com a minha casa, com a obra das minhas mãos. Onde eu colocar os pés, o Senhor me dará. Quando eu abrir a boca, o Senhor abençoará. Onde eu tocar, abençoado será. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, a glória dele, e seja sobre ti. Vai em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aquele que habita